universo editorial. Olá, pessoal! Diversas pessoas e representantes de instituições nos procuram com a intenção de publicar um livro, mas sem ter certeza em como otimizar esse processo. Então, decidimos, a partir de hoje, produzir uma série de podcasts sobre o universo editorial. Como escrever bem, ISBN, ficha catalográfica, revisão, prova do livro, diagramação, enfim, procuraremos esclarecer várias etapas envolvidas em uma publicação. A iniciativa é da Catavento Comunicação e da página Bruno Garrido, Língua Portuguesa, Redação e Revisão Textual. Aliás, que tal aproveitar o tempo livre que tiver nesse período de isolamento social para dar continuidade naquele livro que começou a escrever, mas ficou parado nas primeiras páginas? Ou então redigir suas memórias? Assim como em diversas áreas, o mercado editorial também sofre alterações em decorrência de mudanças tecnológicas, sociais e econômicas. Nos últimos anos, os e-books, por exemplo, despontaram como uma alternativa à concretização de obras. Mas quem vai comentar com mais detalhes como está o mercado editorial atualmente é o Bruno Garrido, parceiro nessa produção e profissional que atua na área de revisão textual, além de ter capacitação no setor editorial. Então é com você, Bruno. Olá, Adriana. Olá, ouvintes. Primeiramente, eu quero agradecê-la pela oportunidade de participar deste podcast em colaboração com a Catavento Comunicação. De acordo com o último censo do livro digital, uma iniciativa conjunta do Sindicato Nacional dos Editores de Livros e da Câmara Brasileira do Livro, os livros digitais representaram cerca de 1% das vendas de livros no Brasil, enquanto o livro impresso segue soberano com 99%. Esses dados precisam ser lidos sob as seguintes perspectivas. Destaca-se aqui um fator cultural ou mesmo afetivo envolvido nesses resultados. Há uma preferência tanto de leitores como de editores pelo livro impresso, por se tratar de um formato consolidado, tradicional e que desperta paixões entre os usuários. O livro não é apenas um produto, mas uma experiência que envolve sensações, imersão, enfim, uma série de fatores imateriais que por ora não é suprido pelas edições digitais, que, por vezes, acabam sendo uma mera transposição do livro impresso para um arquivo de computador, sem outros atrativos. É algo a ser pensado por editores e autores para tornar o formato mais atraente e diferenciado para o consumidor final. Entretanto, o e-book, desde o início de sua comercialização maciça, se propõe como uma alternativa mais barata e prática de leitura em relação às publicações impressas. O formato digital começou a ser comercializado oficialmente no Brasil em 2009 e se fortaleceu a partir de 2012, com a entrada de corporações como a Amazon, a Google, a Saraiva e a Livraria Cultura, entre outras. A partir daí, diversas empresas passaram a trabalhar com e-books, tanto na produção quanto na comercialização desses produtos. Do ponto de vista do autor, o formato digital é muito atraente por uma série de razões. A mais evidente é a eliminação do papel, fator que contribui para a redução dos custos e para uma maior agilidade no processo de produção. Além disso, se os livros impressos dependem de pontos de venda físicos para sua comercialização, como livrarias ou mesmo bancas de jornal, a depender do tipo da publicação, o mesmo não acontece com os livros digitais, que podem ser vendidos em plataformas desenvolvidas pelas próprias editoras e fornecedoras, como acontece com a Amazon, por exemplo, bem como outros canais de divulgação à escolha do próprio autor, se assim o desejar. Ainda sobre a publicação dos e-books, várias editoras trabalham com o seguinte método:
elas se comprometem a realizar os serviços editoriais necessários para a publicação se tornar um produto comercializável, tais como revisão textual, diagramação, tradução, etc., além da divulgação do produto e de sua disponibilização nos pontos de venda, seja em uma plataforma própria, seja em lojas especializadas. Os custos por todos esses trabalhos seriam pagos pelo autor. Diversas empresas também trabalham com livros impressos por meio do modelo de impressão sob demanda, ou seja, de acordo com o número de pedidos realizados por obra. Por sua vez, a Amazon oferece aos autores interessados em publicar livros digitais o serviço Kindle Direct Publishing, ou KDP. Por esse modelo, o interessado submete seu trabalho na plataforma e posteriormente é comercializado na loja oficial da empresa. A vantagem desse serviço é não cobrar nenhuma taxa do futuro autor, a menos que ele queira vender também seu trabalho no formato impresso. Nesse caso, há uma taxa para arcar com os eventuais custos de impressão. Contudo, ele fica responsável por detalhes como a revisão e a diagramação do conteúdo. Quanto ao consumo, pesquisa realizada em 2015 pela editora da Universidade de São Paulo, a EDUSP, 71,9% dos consumidores de e-books utilizam o computador como meio de leitura, enquanto 29,3% recorrem aos smartphones. O problema é que dispositivos com telas iluminadas, como é o caso de monitores, telas de smartphones e de tablets, não são adequados para a leitura durante períodos longos, pois tendem a cansar o leitor com o tempo, o que prejudica a experiência com a obra. O mais recomendável é o uso de dispositivos específicos, chamados de e-readers, como o Kindle da Amazon, o Leve da Saraiva e o Kobo da Livraria Cultura, projetados especialmente para a leitura de e-books. No entanto, a adesão a esses dispositivos ainda é pequena. Apenas 20,9% dos consumidores de livros digitais disseram utilizar os aparelhos, segundo a pesquisa realizada pela EDUSP. Enfim, pode-se concluir que o e-book é uma realidade no cenário editorial brasileiro já há algum tempo. Porém, o formato ainda não pegou. Questões de ordem cultural e funcional ainda são obstáculos para a popularização dos livros digitais. Além do mais, como todo produto eletrônico, eles tendem a ficar obsoletos com o passar dos anos. E o que fazer quando um e-book ou um e-reader não for mais compatível com produtos mais novos? Essa e outras perguntas precisam ser respondidas para dar mais confiança e credibilidade aos livros digitais, de modo que suas reconhecidas vantagens não sejam sobrepostas pelas suas consideráveis desvantagens. Ainda assim, o mercado de e-books dispõe de um grande potencial de crescimento e permite a inserção mais facilitada de autores e de editoras no cenário editorial, que ainda padece pela precária cultura leitora do Brasil e por uma crise que quase levou os gigantes do ramo a fechar as portas. Os desafios para ampliar o consumo de livros digitais são grandes e requer dos envolvidos bastante trabalho não apenas para ampliar o mercado e tornar os produtos mais interessantes, mas também para mudar o hábito de consumo de leitura no país, o que evidentemente é bem mais complicado. Mãos à obra! Obrigada, Bruno, pelas importantes informações. Se você tem dúvidas sobre algum tema relacionado ao universo editorial ou gostaria de sugerir abordagens para as próximas edições do nosso podcast, envie sua pergunta para o WhatsApp 14 98137 8436. Repetindo, 14 98137 8436. Você também pode interagir conosco pelas páginas do Facebook Catavento Comunicação e Bruno Garrido, Língua Portuguesa, Redação e Revisão Textual. Até a próxima edição.